Fala pessoal, começando aqui mais um Aprendendo Específico com vocês. Nesse Aprendendo Específico, quero estudar com vocês, e vai ser um Aprendendo Específico um pouco mais curto, porque na verdade eu quero discutir com vocês algo que eu já disse em aula, mas eu quero aprofundar um pouco mais, para que a gente converse sobre também algumas propriedades matemáticas do logaritmo, perfeito? Vamos lá, em aula, lembra que a gente definiu que a gente consegue calcular a intensidade de um som emitido por uma caixa de som, certo? Só que essa intensidade, quando a gente vai calcular ela, fica atento aqui, tá? Para que isso aqui fique bem claro para você. Quando a gente vai calcular a intensidade, é o seguinte: uma caixa de som, quando ela emite uma certa onda sonora, ela emite essa onda sonora para todos os lados, em frentes de ondas esféricas, como se fosse uma esfera abrindo para todos os lados. E aí uma pessoa que esteja aqui, que vai ouvir esse som, essa pessoa está a uma certa distância dessa caixa de som. Ou seja, a frente de onda esférica que vai chegar nela vai ser essa esfera que eu estou desenhando em rosa, que é essa esfera um pouco maior. E aí a gente consegue calcular a intensidade do som que esta pessoa ouve através de uma relação matemática até simples, que é intensidade sonora vai ser a potência da caixa de som, certo? A potência do som sobre a área que vai ser varrida por esse som. A área de uma esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Essa é a esfera. E o raio da esfera é justamente a distância da caixa de som até a pessoa, porque eu quero saber na pessoa, certo? Então, esse R, ele pode ser redesenhado como sendo uma distância, perfeito? Então, fica distância ao quadrado. Essa é a equação da intensidade sonora. A unidade dela é dada em watts por metro quadrado. Perfeito até aí? Só que eu quero que você fique atento para o seguinte: essas intensidades vão dar valores bem estranhos. Vão dar 10 a menos 10, 10 a menos 5, 10 a menos 8. Vão dar valores bem estranhos. Então, já imagina se tu ter que dizer que a intensidade do som... o volume da minha TV está ali em 10 a menos 8. Ficaria estranho, né? A TV ia mostrar uma escala bem estranha na imagem. Quando você estivesse aumentando, ficar assim, volume 30, 40, 50. Não é isso que acontece? Perfeito. Ali naquela mudança de volume, ele não está medindo a intensidade, não. Para que a gente não fique falando esses números estranhos toda vez, surge a necessidade de criar uma nova grandeza física, uma nova medida, que é o famoso nível sonoro. Só que para que a gente faça com que o nível sonoro dê resultados em números reais e inteiros, como, por exemplo, 30, 25, 27, 28, a gente recorreu a transformar isso daqui em números inteiros através de uma escala logarítmica. Então a gente vai ter que usar log para poder transformar essa intensidade, que é um número bem chatinho, em um número mais palpável, por assim dizer. E aí eu quero justamente discutir contigo o seguinte: essa formulazinha daqui, como eu escrevi ela daí, vou escrever ela um pouco maior para poder riscar bastante em cima dela. Ela diz que o nível sonoro, que é uma medida que vai ser calculada em decibéis, certo? Decibéis, é 10 vezes o log de I dividido por I0 na base 10. Quem é cada valorzinho desse? Quem é cada variável dessa na formulazinha? O I, galera, o I é exatamente esse cara daqui, é o mesmo, é exatamente o mesmo. Então eu estou pegando esse I, jogando dentro do log para tentar achar ele em um número mais inteiro, certo? Esse I0 é uma constante. I0 sempre vai valer 10 elevado a menos 12, perfeito? E esse 10 aqui embaixo, ele é a nossa base do log, perfeito? E esse 10 aqui na frente é o que dá nome ao decibel, perfeito? É esse 10 aqui da frente, certo? Então, essa história do log, eu tenho duas formas de ser cobrada na nossa prova. Duas formas. A primeira forma é o seguinte, vamos lá, eu vou tentar discutir com vocês aqui. Vou abrir um pouco a imagem para a gente poder ter mais espaço aqui, vê? Eu vou discutir com vocês aqui embaixo. Primeiro tipo de questão que geralmente cai é o seguinte:
ele vai te dar, esse tipo de questão que eu vou mostrar aqui é o que mais cai, certo? Ele vai te dizer qual é o nível sonoro. Ele vai dizer que o nível sonoro vale, sei lá, 90 decibéis. Ele me deu o nível sonoro. E aí você, com o nível sonoro, você vai conseguir achar quanto é que vale o I, que é a intensidade. E você, após descobrir a intensidade, você consegue achar a distância, por exemplo, ou a potência. Professor, como assim? Deixa eu tentar elucidar com vocês, mostrar a vocês como é que esse tipo de questão é. É o seguinte, vê. Se ele me der o nível sonoro, eu vou conseguir achar o I. Vamos achar primeiro o I através do nível sonoro. Como é que eu faço? Eu escrevo a formulazinha. N é igual a 10 vezes o log de I dividido por I0 na base 10. Aí eu vou substituindo. No lugar do N, eu coloco o nível sonoro, que é 90 decibéis. Certo? Aí vai ficar 10 vezes o log de I dividido por I0 na base 10. A primeira coisa que eu faço, esse 10 daqui ele está multiplicando, concorda? Vou passar dividindo. Então, eu vou ficar com 9 igual a o log de I dividido por I0 na base 10. Você concorda com o que eu fiz? Eu só fiz passar esse 10 dividindo. Substituir a letrinha N, que é o nível sonoro, que alguns vestibulares vão chamar isso aqui de beta também, tanto faz, tá? Então, substituir o nível sonoro, 90, dividir pelo 10 deu 9. Aí agora eu vou para uma propriedade do log que é muito importante, que fala o seguinte: a base elevada a esse carinha daqui vai ter que dar exatamente isso daqui. Isso é a propriedade básica do log, ou seja, vou escrever isso aqui. 10 elevado à nona é exatamente igual a I sobre I0. Perfeito? Ó, 10 elevado à nona é igual a I sobre I0. Perfeito? Aí quando a gente faz isso, a gente eliminou o log. Ok? Aí eu faço I0 vezes isso, ó, 10 à nona vezes I0 é igual a I. I0 é uma constante, ok? I0 sempre é uma constante. E essa constante vale 10 a menos 12. Aí tu vai conseguir achar o I. O teu I vai dar multiplicação, né? Repete a base e soma os expoentes. Vai dar menos 3. Acabamos de achar a intensidade, que é em watts por metro quadrado. Perfeito? E aí, achada a intensidade, só é pegar essa intensidade e jogar aqui. Tu acha a potência, se tiver a distância, ou tu acha a distância, se a questão te der a potência. Perfeito? Então, é uma questão bem interessante. É o que eu vejo mais cair nos vestibulares. Lembrando que no final desse nosso aprendendo específico, eu vou colocar aqui na tela um QR Code onde a gente vai abordar exatamente várias questões. Então, eu vou colocar o QR Code, tu escaneia, tu vai tentando fazer. Você tendo dúvida, não esqueça, você pode mandar para mim, ou então no próprio arquivo que você vai escanear o QR Code, tem a resolução de cada questão, perfeito, em PDF. Tranquilo, pessoal? Massa. Vamos para o segundo tipo de questão? O segundo tipo de questão já é um tipo de questão mais fácil, que é o seguinte. Mais fácil assim, ele é mais direto, mas ele é o que cai menos, tá? Ele cai bem menos, cai muito pouco mesmo. Então, vou discutir bem superficialmente aqui, porque ele quase não cai, quase não faz sentido a gente trabalhar com ele. Mas é o seguinte, a intensidade de um som vai ser dada para você, tá? Então, por exemplo, 10 a menos 8, sei lá, ele dá a intensidade, certo? Do som. E ele quer que tu calcule o nível sonoro, certo? Então, tu vem aqui, o nível sonoro é igual a 10 vezes o log de I sobre I0 na base 10, perfeito? E aí, o nível sonoro é o que tu queres, aí 10 vezes o log de I, que é 10 a menos 8 nesse caso que eu inventei, certo? Lembrando que o I, se ele não lhe der, você vai poder calcular o I, ó, por aqui, tá? Calcula o I aqui, perfeito? Acha o valor do I, joga aqui no valor do I, I0 é 10 a menos 12, sobre 10, perfeito? Então, geralmente ele te dá o valor do I. Se ele não te der o valor de I, tu vem aqui, calcula o valor do I, vem depois no log e calcula o valor daquilo que tu queres, que é o nível sonoro, tá? Porque o I tu já vai ter, ou a questão te deu, tu calculou, botou aqui, e aí tu vai ficar com N igual a 10 vezes o log, aí eu vou dividir 10 a menos 8 por 10 a menos 12, repito a base, que é o 10, não é? Ó, repito a base, que é o 10, e eu vou subir 3 expoentes. É o de cima menos o de baixo. Menos com menos vai dar mais, concorda? Então fica menos 8 mais 12. Então vai dar 4 elevado, e aqui ó, é o 10, perfeito? E aí você vai usar a propriedade do log, perfeito? Você vai agora tentar imaginar 10 elevado a quanto vai dar esse cara daqui. Aí lembrando que
Quando você tiver que responder isso aqui e tiver um numeralzinho na frente do log, você quer achar o n, você pode trazer de volta esse 10 aqui para cima, certo? Esse 10 ele volta, isso é uma propriedade do log, tá? Esse 10 ele volta a ser um expoente. Não era o 10 à quarta? Elevado à décima, porque o 10 ele volta e fica elevando todo mundo que estava lá em cima, na base 10. Ou seja, n vai ser o log de 10 elevado a 40, né? Porque fica 10 vezes 4, né? Quando eu tenho um expoente elevado a outro, é só multiplicar os expoentes. Fica 10 elevado a 40 dividido por 10. Ou seja, 10 elevado a que número vai dar 10 a 40? Ó, reforçando aqui. 10 elevado a n tem que dar 10 a 40. Concorda? Quando as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, n vale 40. Perfeito? Esse tipo de questão que eu acabei de fazer agora, ele é o que menos cai, tá? Ele é o que menos cai de longe. Então, eu quero só reforçar o que foi que a gente fez aqui para tu entender mais ou menos a ideia. Eu tenho a intensidade, então, conhecendo a intensidade, se eu não tiver a intensidade, eu vou ter que calcular, tá lá em cima, naquela formulazinha aqui, ó, da potência, perfeito? Intensidade é potência sobre 4πd. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular essa tal da intensidade, se ele não me der, perfeito? Se ele já me der a intensidade, eu não preciso perder tempo com isso, porque ele já me deu a intensidade, então já tem um valor. Beleza. Conhecendo a intensidade e ele vai pedir o nível sonoro, eu escrevo a fórmula n igual a 10 vezes log de I sobre 0 na base 10. A intensidade eu coloco o valor aqui, perfeito? Eu vou ficar com n igual a 10 vezes o log da intensidade lá em cima, certo? Sobre a intensidade 0, que é 10 a menos 12. Eu fiz a operação, 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 12, deu 10 a quarta, perfeito? Aí agora, o numeralzinho que está na frente do log, que é o 10, ele volta e sobe lá para cima como expoente. Então fica 10 a quarta elevado a 10 a décima. Multiplica os expoentes, então deu log de 10 a 40 na base 10. Aí a gente resolve o log. Esse cara que está embaixo, que é a base elevado ao n, tem que dar 10 a 40. Então, 10, que é a base, elevado ao n, tem que dar 10 elevado a 40. Ou seja, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. E a gente consegue achar aí n igual a 40. Beleza, galera? Então é isso. A gente finaliza por aqui o nosso aprendendo específico. Eu só queria realmente comentar um pouco mais sobre log, um pouco mais sobre intensidade e potência e os tipos de questões que podem cair. Perfeito? Dito isso, já no finalzinho, assim que eu acabar de falar, vai aparecer um QR Code, tu escaneia e tem um monte de questões de log e de intensidade para tu fazer. Tendo dúvida, manda para mim, ou então fala comigo, ou então veja a resolução em PDF abaixo da questão. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, não esqueça, pode contar comigo, certo? Esse assunto aí, ele é pouco cobrado nas particulares, certo? Ele é muito mais cobrado em FUVEST e muito mais cobrado em militares, mas em particulares de medicina é bem pouco. Perfeito, pessoal. Massa. Então é isso. Um cheiro a todos e até a próxima, galera. Se liga no QR Code. Tchau.